da Universidade Federal do Amazonas, e é uma honra muito grande, mais uma vez, participar desse nosso bate-papo com várias regiões do nosso país, tem sido extremamente proveitoso. Isso foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, através do DAPS, do professor Braga, e que, através da professora Rosiane, que está capitaneando esse grupo de trabalho de 17 profissionais de várias universidades do país, tentando fazer com que, nessas discussões, a gente consiga perceber quais as dificuldades que todos nós temos, uma troca de conhecimentos muito importante, a gente tem aprendido muito a cada reunião, percebendo, conversando com vários profissionais da área, então tem sido, assim, muito gratificante para a gente, muito gratificante mesmo. E uma oportunidade da gente colocar à disposição esse manual, de divulgá-lo, foi feito de uma maneira muito prática, de uma maneira muito tranquila para várias regiões do país, não foi só para a região sul, sudeste, ou seja, para pegar todas as regiões do país, levando-se em consideração as dificuldades que cada região tem. Então, ele está muito prático, e com isso é uma maneira da gente tentar colaborar, para a gente tentar diminuir o índice de mortalidade materna, que tem sido muito alto, infelizmente, ainda tem sido alto. Então, é uma maneira da gente poder conversar, passar para todas as regiões e fazer essa troca de experiências. Não esquecer que, na verdade, essa doença é uma coisa nova. Então, várias vezes a gente tem... Hoje fala uma coisa, daqui a pouco a gente vê que já não é bem aquilo. Então, a gente tem aprendido realmente todos os dias. E é um prazer muito grande estar aqui, especialmente na companhia do Alan, que é um dos nossos colegas de grupo. É muito bom estar realmente aqui. Bom, então, meu nome é Alan, eu sou professor aqui da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Obrigado, Sigrid, é uma alegria estar com vocês, e eu sempre falo assim, né, se a pandemia trouxe uma tragédia, a coisa boa é que eu estou podendo falar com a Sigrid, eu estou podendo falar com a Fabiana, com todo mundo que está aqui na live, ao mesmo tempo, e daqui de São Paulo, né, então a gente uniu muito o Brasil, a classe médica, né, a classe da saúde, na verdade, porque é importante que as outras especialidades estejam juntas, né? E como a Sigrid falou, a gente aqui não é médico do dia seguinte, porque a gente é médico do dia também, né? A gente está lá na linha de frente. E a gente tem as mesmas dificuldades que vocês. Então, poxa, a paciente ficou mal, o que eu vou fazer? Vou operar, não vou operar? Nossa, pede o teste. Ah, não tem teste, acabou. Ah, pede tal coisa, não tem, acabou. A gente está na mesma situação que vocês. A pede vaga de UTI, não tem. Ah, vamos pronar, o pessoal da UTI não quer. Então, a gente tem exatamente as mesmas dificuldades que vocês, então a gente não está aqui para julgar caso, nada, a gente está aqui para justamente discutir e passar a nossa experiência e o que a gente aprendeu até com outras regiões, que toda live eu aprendo alguma coisa, né? Então, tem um colega aí que falou, olha, eu percebi que na cepa nova eu achei que aumentou a TGO e TGP. Eu não tinha percebido isso, eu estou tentando observar, talvez eu não seja isso que aconteça, mas essas lives chamam a atenção para a gente a ter ideias, né, do que pode acontecer. É isso aí. Obrigado pela presença de todos, então é uma alegria estar aqui, né? Fabiana, se quiser se apresentar e mostrar o caso, fica à vontade. Tá, então, bom dia, meu nome é Fabiana, eu sou médica ginecologista obstetra, sou professora na UNIRC, Faculdade de Medicina de Gurupi, e sou doutoranda em tocoginecologia na Unicamp. O caso que eu vou apresentar hoje, na realidade, eu não prestei assistência direta a essa paciente em nenhum momento. Eu sou do comitê de óbito materno-infantil, eu estudei o caso em função do comitê de óbito, mas eu entrei em contato com todos os profissionais que deram assistência para essa paciente. Então, acho que eu tenho habilidade para estar apresentando bem o caso. Eu vou começar a apresentar. Confiram para mim se está aparecendo para vocês. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Deixa eu só tirar um pouco dessas informações aqui, né? Então, vamos começar. Como eu falei, né, eu sou de Gurupi, é uma cidade que fica, para quem não conhece, fica no Tocantins,
É uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, mas é referência em toda a região sul. Então, tem uma estrutura de saúde bem adequada. Em relação ao hospital, é um hospital público, e nesse hospital, atualmente, nós temos 35 leitos de UTI Covid, 26 leitos de clínico Covid. Então, falando a respeito da paciente, então, é uma paciente de 36 anos, ela tinha uma união estável, era a terceira união dessa paciente, ela teve um primeiro casamento, que ela teve 2 filhos, um segundo casamento que, quando eu falo casamento, não é casamento no papel, né? É uma união estável, e que ela não teve nenhuma gestação, e da união atual, ela estava gestante. Tinha sua escolaridade de 2º grau completo, era caixa de supermercado e a residência dela em Gurupi. O pré-natal dessa paciente ele foi realizado no alto risco. Então, era uma paciente gesta 3 para 2 partos normais prévios. Ela realizou 8 consultas no pré-natal de alto risco. Ela foi encaminhada para esse pré-natal em função de um transtorno bipolar. Ela iniciou o pré-natal sem utilizar nenhuma medicação. Logo que ela foi para a primeira consulta, ela voltou a utilizar as medicações que ela fazia uso anteriormente, que era a quetiapina e a bupropiona. E depois, quando ela consultou com um psiquiatra, que foi por volta da 26ª semana, aí foi adequado e ela terminou a gestação utilizando sertralina e aldol. Então, esse foi o motivo dela estar ali no alto risco. Durante a gestação, ela apresentou vários atendimentos em unidades de urgência. Ela teve na UPA 4 vezes, na unidade de pronto atendimento, e teve no hospital, também referenciado, durante 4 vezes. 3 foi em função de sangramento de primeiro trimestre e início de segundo trimestre, apresentou uma área de descolamento, fez um hematoma, e depois, com 32 semanas, ela teve internada em função de uma ameaça de trabalho de parto prematuro. Foi logo inibida, foi feito o uso de corticoide para amadurecimento pulmonar, e ela recebeu alta utilizando o Trogestan. Nessa internação, observou-se um aumento de níveis pressóricos, e essa paciente foi iniciado o tratamento para ela com metildopa. Ela ficou utilizando metildopa até o momento de interromper a gestação. Os exames para pré-eclâmpsia dela sempre vieram normais, então ficou mais como hipertensão transitória da gestação. Chamou atenção em relação aos exames que ela fez durante o pré-natal. No cartão de pré-natal dela, tinha notado glicemia de primeiro trimestre de 94, e depois, quando realizou em janeiro, também tinha glicemia de 94. No prontuário, não foi alertado nada a respeito de diabetes gestacional, apesar de que ela tinha um diagnóstico já aí no primeiro trimestre, né? Tinha uma glicemia acima de 92. Não foi feito nenhum segmento nesse sentido. As sorologias todas realizadas, todas negativas, tipagem dessa paciente positiva, ela era A positiva. No dia 5 de março, ela teve a última consulta de pré-natal, realizada na Clínica da Mulher, né, no pré-natal de alto risco. Ela estava com 38 semanas, uma pressão de 130/90, e nesse momento ela teve uma queixa de que estava há 3 dias com febre, cefaleia, tosse, congestão nasal e perda de paladar. Nesse momento, ela foi atendida, né, pelo Dr. Luiz Carlos, que foi o médico que realizou seu pré-natal. Foi solicitado um RT-PCR e foi prescrito para ela a ivermectina e a azitromicina. E aí eu tive um lapso, eu não encontrei o que ocorreu com essa paciente até o dia 28. Então, ela ficou 23 dias aí, que eu não sei exatamente. Eu fiz uma busca ativa, ela não passou pelo hospital, ela não passou pela unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento, a única coisa que ocorreu foi que ela fez uma coleta
de RT-PCR lá no dia 26, mas não passou por atendimento médico. Então, eu não sei se... Desculpa só interromper. Será, eu li e observei isso também, será que não é, em vez de 5, 25 de março? Porque... Não é. Não tá, é. porque 25 ela estava com 38, e 28 ela estava com 38,3. Só que lá eles calcularam pela última menstruação. Ok. Isso Tá que estava os 38. Me chamou a atenção também, tanto é que eu fui atrás do médico que fez o atendimento para poder esclarecer esse detalhe. Na realidade, ela ficou aí esse vazio, né? Não sei o que ocorreu. E eu sei que é antigo, porque essa paciente, nas passagens que ela teve pela UPA, várias ela tinha queixa de sintomas de Covid, e fazia o teste e dava negativo. Então, não sei se dessa vez ela achou que não era e não procurou tanto. O que aconteceu? No prontuário dela hospitalar, tinha que ela estava com sintoma há 14 dias. Só que ficou meio confuso aí, exatamente, se aquele primeiro momento, desde o dia 3, né, que foi o anterior, desde o dia 5, desculpa, que foi esse aí já era Covid, ou se foi mais tardio, se aqui era um alarme falso, vamos falar assim, e o Covid que ela teve realmente foi mais tardio. Porque nesse dia 28, a história dela falava que ela tinha tido contato com positivo, que foi o esposo dela teve Covid, e que ela estava com sintomas há mais ou menos entre 7 e 14 dias. Então, ficou essa lacuna aí. Tá? Mas, nesse dia no hospital, a queixa que ela foi para o hospital não foi queixa respiratória, como principal queixa. Ela chegou com queixa obstétrica. Então, ela passou, isso aqui é foto do nosso serviço, essa é a sala de triagem. Então, ela chegou queixando perda de líquido, dor embaixo do ventre e falta de ar. Tinha falta de ar associado. Mas a queixa que ela procurou o atendimento foi em função de queixa obstétrica. Aí a idade calculada, que foi calculada pelo primeiro ultrassom dela, 38 semanas e 3 dias, a pressão estava 13/8, não estava febril, uma saturação boa, 97%. Ela foi avaliada, confirmou bolsa rota com líquido claro, tinha contrações presente, tinha dinâmica, mas estava ainda um colo grosso, longo, 1 centímetro só de dilatação, lembrando que essa paciente tem 2 partos normais prévio, e essa paciente, ali no serviço, quando tem paciente com suspeita de Covid, essa paciente, ela não fica no leito junto com as outras pacientes, ela não vai para o centro de parto normal. Então, ela ficou no leito específico, isolada, não tinha o resultado ainda do RT-PCR quando ela chegou, mas ela tinha colhido no dia 26, então foi feita a busca ativa por esse resultado que veio positivo. Foi feito os exames para poder, ela vinha fazendo uso de metildopa, que ela já estava usando 3 vezes por dia, 500 miligramas, e foi solicitado os exames que a gente solicita de rotina para DHG. Essa paciente não evoluiu, então a dinâmica dela, ela persistiu com dinâmica, mas o colo não evoluiu, e ela foi encaminhada para cesárea às 22 horas e 13 minutos, nasceu. O bebê, foi realizada a cesárea nessa sala, que era uma antiga sala de parto, que atualmente está sendo utilizado para realizar os partos, cesárea, parto normal, tudo que precise para paciente com Covid é realizado nessa sala, né? Ela é uma sala um pouco menor do que a sala cirúrgica habitual, que se tem, mas justamente para poder não misturar paciente Covid e não Covid, tem sido feito nessa sala. Durante a cesárea, correu tudo tranquilo, o bebê nasceu um pouco, com a apga um pouco baixo, teve que fazer VPP, mas recuperou rápido, ficou na incubadora no primeiro dia, ele não ficou junto com a mãe por problema no recém-nascido. A paciente, durante a cesárea, depois que nasceu, a paciente ficou super tranquila,
Então, até a equipe suspeitou que, às vezes, a falta de ar dela fosse até de ansiedade, porque a paciente tinha o transtorno bipolar, né? Já era uma paciente que tinha alguma alteração psiquiátrica, e a hora que o bebê nasceu, o pessoal falou que ela ficou super calma, melhorou a dispneia, e todo mundo até achou que essa paciente não fosse ter mais nenhuma intercorrência. De qualquer forma, no pós-parto, foi entrado com ceftriaxone para ela, 1 grama de 12 em 12, com Clexane, e as medicações antipertensivas, ocitocina, analgesia, e foi prescrito prednisona 20 miligramas. Ela saiu dali com O2 sob máscara. Essa paciente, o tempo todo que ela ficou no hospital, ela ficava com suplementação de oxigênio. Aqueles exames iniciais que pediu na chegada para o paciente, né, até muito em função da DHIG, e aqui chamou a atenção também da glicemia, né, no hospital foi visualizado que ela tinha uma alteração, então foi pedida a glicemia, veio normal, TGO ali no limite, mas TGP normal, ácido úrico normal, não tinha o EAS, não sei o que ocorreu, não tinha avaliação de proteinúria, nem proteinúria 24 horas, mas de qualquer forma, os demais exames, só o TTPA que estava um pouco aumentado, e a DHL também um pouco aumentado. Esses exames foram colhidos antes da cesárea, e apareceu o resultado do RT-PCR normalzinho, positivo, desculpa. Essa paciente, então, ficou lá naquele leito isolado, né, que a gente tem na obstetrícia. Então, tem a maternidade habitual, que fica no 2º andar, e no térreo, no 1º andar, e no térreo tem um leito. Ela ficou sozinha nesse leito, é um leito que tem 2 camas, mas ela ficou sozinha durante a internação, ela ficou nessa cama aqui. Ela ficou ali o dia 29, bem, a hora que o bebê estava melhor, o bebê ficou com ela, amamentou, só que ela não suportava retirar o oxigênio. Então, sempre que retirava o oxigênio, ela desaturava. Nesse momento aqui, o colega que prescreveu, ele tirou o ceftriaxone, tirou o Clexane, trocou o corticoide e iniciou para ela com azitromicina e cefalexina, e passou o corticoide para dexametasona 10 miligramas EV. Né? O metildopa foi diminuindo a dose, e ela fazia fisioterapia também respiratória. Então, ela teve assistência ali. Durante esse primeiro dia pós-parto, foi feita fisioterapia respiratória 2 vezes. No dia 30, ela teve uma piora, e aí ela saiu daquele leito, aquele leito é um leito específico para pacientes que tenham queixa obstétrica e que estejam com Covid. Então, ele não tem aquela assistência Covid tão adequada. Então, no dia 30, ela teve uma piora ali do padrão respiratório, e optou-se por encaminhar ela para a enfermaria Covid específica. Ela ficou internada, então, aqui é um quarto grande, né, com 3 camas, ela ficou internada nessa cama que está sem forro, que é o leito 4, e ela ficou ali do dia 30 até o dia 6. No dia 5, essa paciente teve uma piora muito importante da saturação, então ela vinha com pioras progressivas, sempre dependendo de O2, mas conseguia ainda manter o O2 sobre máscara, foi tendo necessidades progressivas, e no dia 5, essa paciente teve uma queda importante da saturação, ficou ali 70, 74, não respondendo a VNI, e essa paciente foi entubada. Nesse período que ela ficou internada ali, então voltou para ela o ceftriaxone, voltou o Clexane, então na realidade ela ficou só 24 horas sem fazer o uso, manteve a azitromicina ali até o dia 4, foi feito 5 dias de azitromicina, aqui voltou trocou de novo o corticoide,
ela passou a usar metilprednisolona, 250 miligramas, até o dia 4. No dia 5 foi trocado novamente para dexametasona, 10 miligramas. E essa paciente, depois de ser entubada, foi regulada para UTI. Então, essa aqui é foto da nossa UTI. Em qual cama que ela ficou, é uma UTI bem grande. Aqui é só um panorama de como é a UTI, né? São 35 leitos. E nesse período que ela ficou internada, ela ficou com alimentação mais ou menos 800 quilocalorias por dia, por sonda nasoenteral. Ficou sedada, né? A maior parte do tempo era com ketamina, propofol e fentanil, e fazia períodos de pronação. Então, ela foi pronada, ela fazia mudança de decúbito, né? E fazia pronação praticamente todos os dias. A relação PF dela sempre ficou abaixo de 200, mesmo aumentando a FiO2, ela sempre teve um padrão respiratório ruim. Função renal e íons manteve normal nesse período, ela não teve alteração. Aqui eu coloquei só para a gente poder observar um pouquinho, porque o que se acredita foi que ela teve uma piora com uma infecção secundária, com uma pneumonia secundária. Então, aqui foi o dia que ela foi para o leito TI Covid, ó, ela estava com 178 de PCR, tinha 12.600 leucócitos com 3% de bastonete. O dia que ela foi entubada aqui foi o dia 5, né? Então, observa que no dia 6, logo após a intubação dela, ela teve uma piora importante nos leucócitos, no PCR, que vinha até caindo e, de repente, aumentou bem. Então, nesse momento, entrou com meropenem. No dia seguinte, ela ainda estava ruim, estava pior ainda o hemograma, né, um aumento de leucócitos, aí associou-se a vancomicina. Quando associou a vancomicina, depois aqui no dia 9, teve até uma melhora ali do PCR e do padrão do hemograma. Em relação a FiO2, então, sempre foi uma necessidade alta. No dia 6, essa paciente apresentou hipotensão, lembra que ela estava hipertensa, né? Estava até fazendo, apesar de dose irrisória de metildopa, foi retirado o antihipertensivo da paciente, logo que ela foi para o leito clínico, essa paciente ficou sem antihipertensivo e, mesmo assim, apresentou hipotensão no dia seguinte à intubação, teve que entrar com drogas vasoativas, ela chegou a utilizar dose bem alta de noradrenalina, mantendo hipotensa. Depois, no dia 8, ela teve uma leve melhora, conseguiu abaixar um pouco a FiO2, mas no dia 9 teve que aumentar novamente a FiO2. As gasometrias que foram colhidas nesse dia, até foi interrogado se não era gasometria venosa, uma PO2 muito ruim, foi aumentando progressivamente a FiO2, tanto é que no dia 10 ela estava com 100% de FiO2, e mesmo assim com uma PO2 ruim, com uma PCO2 ruim. Nesse dia ela apresentou febre, uma febre que não cedia, utilizava dipirona, e essa paciente manteve febril ali por horas, fez hipotensão, bradicardia, até ir a óbito. Infelizmente, né? Era isso que eu tinha para apresentar. Fabiana, parabéns pela apresentação, pela dedicação aí, né, a preparar isso. A gente sabe como é que é difícil, né, preparar um caso, principalmente do qual você nem participou diretamente, né, então coletar dados é muito difícil e também, mas eu acho que foi uma tarefa árdua para você, num caso tão ruim, né, então parabéns pelo esforço aí, a gente sabe como é que é difícil, tá? Acho que, se quiser, eu começo a falar, Sigrid, por mim, tanto faz, fica à vontade. Pode começar, se você quiser, sem tanto problema. Faz. Tá bom, então, eu queria só fazer uma pergunta inicial. Ela era obesa?
Não, não era obesa. O Tá. peso dela era em torno de entre 70 e 80 ali no período que ela estava entrando. Eu até tenho foto do documento dela, eu não quis colocar a imagem, eu falei, não sei Claro. exatamente quem que é o público que vai estar aqui, então eu não coloquei imagem, mas não é uma paciente obesa. Talvez um sobrepeso ou obesidade grau 1, né? Talvez. Acho que nem isso. Acho que é um sobrepeso só. Tá. Eu acho que no máximo sobrepeso. De fator de risco que eu detectei ali, seria esse diabetes gestacional, que aparentemente passou batido, né? Apesar de que na internação ela teve uma glicemia adequada, e no momento que ela ficou ali do puerpério, também manteve glicemia adequada. Né? Tá. Mesmo com Covid, na UTI, que a gente sabe que às vezes oscila bastante, manteve adequado. E a hipertensão, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, acho que tem várias coisas que eu acho que a gente tem que chamar atenção, né? Primeiro, o diabetes, que você mesmo chamou atenção, né, Fabiana? Uma das coisas é assim, não pode deixar passar uma glicemia de 94 lá no começo, porque a gente não tem só o Covid hoje em dia, né? A gente tem todas as outras doenças que também podem causar morte materna. E outra coisa que eu acho muito interessante de chamar atenção é que essa minha pergunta em relação à obesidade dela era justamente para tentar entender se ela usou cálcio ou não na gestação. Porque se ela já era obesa, ela tinha que estar usando cálcio, se ela tem uma dieta pobre em cálcio, ela tem que usar cálcio, porque isso diminui a chance de ter pré-eclâmpsia. E também, se ela era uma paciente de alto risco para pré-eclâmpsia, o uso da aspirina desde lá do começo, né? Claro que aqui a gente teve um desfecho com Covid, mas a gente não pode esquecer que as pacientes morrem de pré-eclâmpsia. A Covid é a número 1, hoje em dia, a primeira causa de óbito materno hoje é a Covid, mas tá aí o resto, né, disparando também. Então, acho que esse é a primeira coisa que eu queria chamar atenção, né. Do meu ponto de vista, só te cortando, eu falei que eu falo muito, né? Eu acho que ela não tinha fator de risco para pré-eclâmpsia, até porque, apesar de ser com parceiro novo, era a terceira gestação dela, e os outros 2 partos foram sem intercorrências. E ela não era obesa, não fazia, não era hipertensa prévia, a patologia que ela foi para o alto risco foi em função de um distúrbio bipolar, né, de um transtorno bipolar. O grande problema desses critérios para usar ou não aspirina é justamente qual critério usar. Porque tem critério que fala que se a paciente tem mais de 30 anos, tem que usar. Se a paciente é primigesta, tem que usar. Então, assim, é bastante complicado, né, o critério de uso. Eu, no final, acho que no mundo ideal, teria que fazer o Doppler da uterina e medir a pressão, mas é o mundo ideal, né, tá? E a gente não está falando do mundo real. O mundo ideal seria isso, e aí sim a gente decidir no primeiro trimestre se vai usar ou não a aspirina. Eu acho que isso está completamente fora da realidade, então acho que a gente tem que ser mais invasivo mesmo para o uso da aspirina, porque ela reduz ali 80% a chance de pré-eclâmpsia, né? Uma coisa, se usada antes de 16 semanas, né? 16, então, acho que exatamente. isso é bem importante de falar. E o pessoal lá do Canadá insiste bastante que deve ser usado à noite, tá? Para quem não... É interessante que eles falam que não tem o mesmo efeito se você usa de manhã ou se usa na hora do almoço. À noite é melhor o efeito da aspirina, e a Fetal Medicine Foundation defende 150 miligramas, que eu acho que é o correto, teoricamente. O duro é achar os 150, porque não existe a formulação, ficar cortando o comprimido é difícil, né? Mas a única evidência nível A1 de evidência que a gente tem de redução é com 150, então eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, né? Mas o duro é achar o 150, né? Não tem mesmo, tá? E só complementando, Alan, sim. que na verdade os 150 acaba que a metade do começo você tem que jogar fora, né? Não pode ficar ali. Então é mais Não uma pode. dificuldade. Mas é primordial que antes de 16 semanas, nessas situações, é um remédio de custo não tão alto e que é viável para aqueles locais onde não tem Doppler e tudo mais. Então é uma opção importante, sem dúvida. Concordo 100%. Outra coisa que eu reparei, né, é que foi dado ivermectina e azitromicina para ela, né? Começando pela azitromicina, assim, a gente vem conversando muito com o pessoal da UTI, da Infecto, nosso contato com o pessoal da UTI vem sendo muito grande.
E eles estão, assim, desesperados com essa questão do uso indiscriminado de antibiótico. Eles estão literalmente desesperados, né? Então, veja que nesse caso, até a azitromicina, ela entrou, saiu, voltou, entrou de novo, é uma coisa bastante estranha, né? Essa questão. Contar que a azitromicina, ela tem um efeito anti-inflamatório, eu acho que essa justificativa é pobre para a gente dar azitromicina, né? É muito pobre, porque se a gente for pensar na primeira fase, a fase viral, que dura até o 7º dia, dar um antibiótico com efeito anti-inflamatório, eu acho que está um pouco fora do contexto. Se a fase inflamatória começa após o 7º dia, tá? Que aí é quando entra a fase pulmonar. E se a gente for ver por estudos, os estudos mostram que antibiótico na primeira fase não adianta, né? Então, acho que a gente está meio fora. Quanto à ivermectina, eu acho que a gente tem que ser médico e não político, né? Então, assim, a ivermectina, eu acho que ela acabou de ser um estudo de revisão sistemática, bastante grande. Eu li ele inteiro, li quase todos os artigos de maior N sobre a ivermectina. Eu tenho muitas críticas ao estudo, mas é uma revisão robusta, não tenho dúvida. Por exemplo, uma das críticas, o estudo que ela considerou com maior bias, com maior viés, foi, na minha opinião, o melhor estudo. Foi o estudo americano, com 400 pacientes e que, de fato, não deu resultado. E ela considerou com alto risco de bias, e considerou o menor risco de bias um estudo de Bangladesh que usou doxiciclina associada. Eu não tenho muita capacitação para avaliar a revisão sistemática, eu não sou da Cochrane, eu não sou a Regina Torloni, que é fantástica para isso, mas eu achei estranho até. Mas o resultado é muito robusto, então é verdade que a ivermectina talvez funcione em fases abaixo de 7 dias, sim, para não gestantes. O problema é o seguinte, que a gente não tem teste em gestantes, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a ivermectina, apesar de classe C pela FDA, existem várias determinações que ela não seja dada nem na gestação, inclusive pelo próprio fabricante, e nem pelos pediatras. E eu digo isso porque eu fui estudar o mecanismo de ação da droga. Então, eu não sou aquela pessoa que, não serve. Não, eu vou estudar, tá, o negócio. A ivermectina, ela tem o seguinte princípio, ela abre os canais de cloro e o cloro entra na célula e mata a célula. O problema da ivermectina é que ela passa a barreira placentária e passa a barreira hematoencefálica. E isso gera o quê? Gera uma entrada de ivermectina dentro da célula neuronal fetal e causa deterioração celular neuronal fetal. Então, a ivermectina ela não deve ser dada na gestação por isso. E eu estudo isso porque eu faço medicina fetal, então eu gosto de ver essas coisas, né? Principalmente esse negócio de passagem transplacentária. Então, assim, eu acho que fora da gestação, pode ser sim uma droga que tenha um futuro muito bacana, né? Mas eu acho que na gestação a gente tem que usar com bastante restrição, tá? Eu acho que não deve ser usada mesmo, inclusive o nosso guia, ele não recomenda o uso, tá? Eu acho que a gente tem que... E esqueça essa questão política, a gente tem que ler medicina mesmo, né? E do ponto de vista médico é isso, tá bom? Que a gente tem de evidência atual. Um estudo que saiu agora, acho que 3 dias atrás, se eu não me engano, tá bom? De revisão sistemática, tá? Sigrid, você quer falar alguma coisa? Que eu já estou falando muito aqui. Eu queria colocar aqui algumas observações, por exemplo, voltando especificamente o que foi colocado aqui, essa consulta de pré-natal que ela teve dia 5 de março, né? Ela já apresentava alguns sintomas, febre, tosse, congestão, etc. Não sei onde foi feita a consulta de pré-natal, mas é muito interessante que a gente observe esses estágios que a gente tem da doença. No caso da paciente, neste momento, ela tinha febre, tosse, congestão, sintomas de um quadro leve, ou seja, não havia dispneia, nada neste momento. Então, isso era interessante, porque o que parece é uma dificuldade que está tendo realmente em vários lugares do Brasil. Essa dificuldade de referência, de contra-referência, ou seja, a paciente, eu ainda imaginei que seria dia 25, ela teria ficado só 3 dias sem um atendimento, sem uma avaliação. Mas, na verdade, foi mais, né? Ela ficou esse tempo inteiro sem ser referenciada, ou não procurou, não sei. Mas, assim, no nosso manual, por exemplo, a gente deixa, assim, muito maceteado
a função de cada uma, ou seja, a paciente que vai para a unidade básica de saúde fazer seu pré-natal, unidade de família, ela tem que realizar o pré-natal ali, o puerpério, de risco habitual, ou se tem risco de suspeita de Covid, ou confirmação de Covid com sintomas leves somente. Essa paciente deve ser monitorada, tem que ser feito monitoramento domiciliar, ou por telefone, ou por WhatsApp, de que maneira seja, a cada 24 horas, aumentando um pouco mais a partir do 10º dia. Ou seja, são situações que a gente não pode desprezar, e é uma dificuldade realmente em várias partes do Brasil. A paciente que vai para a UPA, no caso da paciente, a paciente que geralmente é grave, a paciente que às vezes não tem nem maternidade próxima naquele local. Então, é importante que seja feito os critérios de internação, que ela seja referenciada de maneira adequada. Se a paciente precisa de internação, de UTI, que isso seja feito internamente, não por regulação. A gente vê que, às vezes, na regulação, passa muito tempo a paciente ser admitida, especialmente a gente tem brigado muito, né, Alan, com relação a essa situação que a grávida tem que ter prioridade na UTI. Então, isso tudo se leva em consideração, né? É importante até na transferência hospitalar. A gente tem que observar na transferência se ela está com o cartão de pré-natal adequadamente, se está tudo adequado, como vai ser feita essa transferência, considerar a distância que vai ser percorrida, o tipo de veículo que ela vai ter que usar, as pessoas, ou seja, se tem um profissional habilitado para, se houver uma necessidade importante, possa ser feito. E a gente sabe que a grávida, ela deteriora muito fácil, ou seja, muito rápido, ou seja, ela está numa situação estável, daqui a pouco ela realmente piora de maneira muito rápida. Inclusive, com isso, a gente colocou até no nosso manual, até para aqueles locais onde há uma dificuldade de equipamentos, de materiais e tudo mais, nosso monitoramento através de dados clínicos, que são básicos, que é o score de alerta obstétrico. Então, nesse você vai ver a frequência respiratória, saturação, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, ou seja, dados que não precisa de nada mais, apenas dados clínicos. E, a partir daí, você pode até ver se essa paciente tem um risco de uma evolução desfavorável ou não. Então, são coisas, eu acho que são simples, que podem ser instituídas nos locais, para a gente evitar que a paciente fique bolando para um lado ou para o outro, ou sendo medicada de maneira muito rápida, sem nenhum controle depois, e que possa complicar, para que ela não chegue na maneira como ela chegou. Na verdade, quando ela chegou no hospital, ela já estava de uma forma grave, né? Ela tinha dispneia importante, sentindo muita falta de ar e tudo mais. Então, eu acho que esse é o score que o Alan está colocando aí, eu acho isso aí muito pertinente, eu acho que é muito importante, acho até que em todos os locais, num folder, num local de fácil acesso, que a pessoa visualizasse rápido, porque às vezes na correria do plantão. Então, são uma coisa simples que a gente pode já caracterizar alguma alteração. A gente não pode esquecer isso, né? Essa questão é muito importante, né? Desculpa, Alan, pode falar. Não, fica à vontade, eu coloquei para... Isso, então eu acho que isso a gente não pode esquecer, né? Como o Alan mesmo falou logo no início, aquelas fases, aqueles estágios da doença são importantes também. A gente tem que saber que até o 7º dia a gente caracteriza como um estágio inicial de infecção, ou seja, a resposta viral e a replicação. E por isso a gente mostra aí uma coisa importante, é que não se faça corticoide nessa fase. O uso do corticoide nessa fase pode piorar muito a situação da paciente. Então, isso é um dado importante. Acho que essa paciente, aí eu já me perdi um pouco na data, no dia, porque pela imaginação que eu tive, se fosse 25, ela teria feito corticoide até antes dessa fase. Isso é um fator complicante, né? A segunda fase, que vai do 7º ao 10º dia, que é a que a gente chama de a fase pulmonar, né? Que cursa com as alterações pulmonares. E, a partir do 10º dia, até o 14º, a gente chama de estágio de fase hiperinflamatória, né? A hiperinflamação é aquela tempestade citoquímica que a paciente tem. E uma coisa importante que tem sido observado, né, Alan, que as pacientes dessa variante P1 acaba tendo uma piora um pouco mais tardiamente, então até a avaliação que a gente faça dessa paciente tem que ser um pouco mais tardia, ou seja, a gente tem que insistir um pouco mais nesse monitoramento. Então, são coisas que eu acho assim, muito importante que fique
batida sempre, porque são coisas que a gente vê no dia a dia, e coisas que tem como a gente avaliar de maneira muito clara, né? Na questão... Pode falar, se você quiser complementar. Então, aqui, ó, acho que é legal, acho que até comentaram aí que a última consulta dela foi dia 25, né? O Osmar comentou, mas acho que talvez na UBS, né? Mas acho que é muito importante, vamos pensar que não seja o caso, né? E a paciente passou ali no 5º dia de sintomas, e tem que existir uma forma de telemonitoramento a partir do 7º dia dessa paciente até o 14º dia, como a professora Sigrid falou, que a gente tem que, de fato, ligar para essa paciente todos os dias, porque é nessa fase que ela piora, né? E eu acho que uma coisa muito bacana da gente falar é a questão da gravidade. O quadro leve, ele necessariamente tem que ter ausência de dispneia. Ausência. Teve dispneia, ela já pula de classificação e muda a conduta, porque no leve você pode até fazer um atendimento ambulatorial. Se ela tem dispneia, ela já pula de fase, ou ela é moderada ou é grave, tá? E aí, se a gente tem uma saturação abaixo de 95, mas com frequência acima de 24, é moderado. E se ela tem uma frequência acima de 30, com saturação menor que 95%, já passa a ser grave, tá? Lembrando um detalhe, tá bom? A grave dela, a saturação dela, a normal é 95 ou mais, e não 93, 92, como alguns protocolos falam para não gestante. A gestante é um pouquinho diferente, então a gente tem que tratar diferente também do ponto de vista de saturação de oxigênio, tá bom? Acho que é bem importante mesmo essa observação, né, Sigrid? Fica à vontade aí. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental, deixar muito claro que é 95 para gravidez e não abaixo disso, né? E no caso da paciente, ela chegou, segundo o que está descrito, uma falta de ar muito importante, né? E 97 de saturação, né? Só que era 97, isso que eu ia falar. A saturação dela estava boa. Era uma paciente que frequentava muito o hospital com crises de ansiedade. Então, eu acredito que isso até atrapalhou, às vezes, a avaliação dos colegas, que ficou muito assim, saturação boa. A paciente já era ansiosa, já tinha o histórico psiquiátrico, né? Então, talvez isso tenha confundido um pouco. E a hora que fez a cesárea, o que os colegas falaram foi que a paciente melhorou de uma vez a dispneia. Então, assim, não foi só psicológica, tanto é que até ficou alguns momentos ali na sala de parto, ficou sem oxigênio, e a paciente ficou ótima. Aí depois a paciente teve a piora. É verdade, acaba sendo um fator que confunde, né? A própria gravidez nesse final tem uma certa dispneia mesmo, então acaba confundindo com a saturação e tudo mais. Então, a decisão do parto nesse momento é muito difícil mesmo, né? Ela estava com uma ruptura de membranas com 2 partos normais, e aí tem um detalhe que eu acho que a gente tem que entrar que é muito importante, né? Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, de Israel. Israel teve 3 óbitos no total, tá? Em 1 ano e meio. 3 óbitos. O estudo saiu nessa semana, o estudo de Israel mostrando os dados das gestantes. Eu achei maravilhoso o estudo. Eles tiveram 3 óbitos, é uma coisa completamente surreal. A gente tem isso em um dia aqui no Brasil. Menos de um dia, tá? A gente tem aqui no Brasil. E eles mostraram no estudo deles que mesmo as pacientes com Covid moderado, tudo, elas podem ter parto normal. E esses dados são absolutamente concordantes com os dados ingleses, por exemplo, do UCOS, que saiu já há bastante tempo atrás, né? E o que a gente vem observando, e principalmente o pessoal do HC, que é o pessoal que mais tem experiência... Doutora Alan, deixa eu só te cortar e falar teve um detalhe que eu não coloquei na apresentação, mas eu acho que é interessante de eu contar esse detalhe agora. Essa paciente estava muito, muito querendo fazer laqueadura. E o que os colegas me falaram foi que ela já chegou com os papéis do planejamento familiar, tá aqui, eu quero fazer laqueadura, eu quero fazer a cesárea, e, inclusive foi feita a cesárea e foi feita laqueadura nessa paciente, durante a cesárea. Então, eu acho que... Esse é um problema sério, né? O que acontece é o seguinte, a gente sabe que a experiência atual é que a cesárea, ela aumenta a liberação de citocina inflamatória.
inflamatório. E existem vários estudos com pacientes não gestantes que mostram que qualquer procedimento cirúrgico no momento que a paciente tem PCR positivo, tendo doença clínica ou não, piora a mortalidade pós-procedimento, tá? Então, o que a gente sabe é que a gente tem que evitar a cesárea para paciente com PCR positivo a qualquer custo. E quando que essa paciente piora? Depois de 48 horas do parto, tá? E quando eu fui vendo, assim, o quadro dela evoluindo, inclusive os exames, a citocina subindo, ela deteriorando do ponto de vista pulmonar, eu enxerguei exatamente a descrição do pessoal que descreveu essa síndrome pós-cirúrgica, né, no COVID. Isso não é uma crítica, não é ser médico do dia seguinte, eu acho que é para a gente aprender com os nossos erros. Por quê? Porque a gente também aprendeu com os erros no começo. Quem alertou isso para a gente não foi não foram as nossas pacientes, foi o pessoal da HC. Depois a gente foi ver e eles têm 100% de razão, a gente aprendeu com eles esse detalhe, né? E hoje em dia a gente concorda 100% com eles que a gente tem que evitar. Então, de maneira nenhuma é uma crítica, tá? É só uma observação mesmo, que eu acho que a gente tem que aprender daqui para frente. Vamos evitar a qualquer custo fazer uma cesárea, se a paciente tiver condição clínica, é óbvio, né? Se o bebê tiver condição clínica, né? Mas cesáreas inadvertidas eu acho que tem que ser evitadas. E aí, eu não sei se... eu posso mostrar aqueles números de mortalidade, Sigrid? Sim, ótimo, acho muito Porque importante. eu acho que é uma oportunidade essa, tá? Por quê? Porque... Desculpa, Pode falar, Sigrid, enquanto eu vou colocando. Só complementando que esses estudos, mesmo não sendo em pacientes grávidos, eles mostram que o aumento dessa mortalidade é em torno de 40%. Então, é um dado realmente importante. E como o Alan falou, realmente com a experiência do pessoal do Hospital das Clínicas, a gente foi passando e a gente começou a observar que realmente isso acontece. Quando você faz isso, acaba realmente agravando essa paciente. E é claro que é muito difícil na hora a gente ter esse tipo de atitude, com calma, com tranquilidade, ver como foi o dia seguinte, como foi 48 horas, 72 horas depois. Mas é sempre um alerta para que realmente evite, a menos que não haja condição, claro, de espera, mas que evite realmente essa fase ativa aí desse processo inflamatório. E olha esses números que assustadores, assim, né? Então, em 2020, a gente teve 454 óbitos de gestantes e puérperas com Covid. Esses dados vocês podem encontrar no Observatório Obstétrico, que a professora Rossana coordena, uma coisa maravilhosa, aqueles números para a gente ver. E é bacana para vocês verem Tocantins como tá, ver a cidade, dá para ver. E olha que interessante, em 2021, eu acabei de atualizar, antes de entrar, eu dei uma olhadinha, atualizei esse número específico, a gente já tem mais de 1.000 gestantes e puérperas em 2021 que evoluíram a óbito. Então, a gente tem uma taxa de letalidade para as que internadas, em 2020, de 5,5 para gestantes, foi para 11,5 com a P1, e em 2020, 12,9 para puérpera e 22% para P1. Lembrando que puérpera é exatamente esse caso. É o caso que a paciente não está muito bem, ou que ela tem COVID positivo moderado ou leve, acaba operando, e ela evolui a óbito depois. Então, é mais uma coisa para a gente chamar atenção, para evitar que a gente opere essa paciente e ela se torne uma puérpera com COVID, tá? A gente tem que evitar qualquer custo que ela vire uma puérpera com COVID, senão ela vai ter um índice de letalidade de 1/5, quase 1/4, tá? É uma coisa absurda esse índice de letalidade de puérpera. Então, a cesárea, ela pode ser prejudicial, sim. Essa é a diferença de óbito por semana de 2020 para 2021, atualizada hoje, tá? Com dados de ontem do CIVEP Gripe. 44 óbitos maternos por semana em 2021. E aí, ó, mais uma vez, terceiro trimestre puerpério é quando a paciente morre, tá? 70% dos óbitos acontecem no terceiro trimestre no puerpério. E aí, a comorbidade, eu perguntei justamente por isso, né? Olha aqui, a obesidade 27%, mas não são comorbidades excludentes. Então, por exemplo, essa paciente é um exemplo, hipertensa diabética. Então, ela está nesses dois grupos. Então, não é que tem 27 mais 23 mais 21. Não. A soma dessas comorbidades dá entre 40% e 50%.
50% a 60% das mulheres que morreram não tinham comorbidades, tá? E aí, uma coisa que é muito legal mostrar, eu gostei muito desse gráfico que eu acabei fazendo, que é mostrar isso aqui, ó, que em 2020 a gente tinha uma taxa de óbitos por semana controlada, relativamente controlada, aqui já perdeu bastante o controle, mas em março desse ano foi uma coisa muito maluca, né? Chegamos a 95 óbitos por semana, e aí a gente ficou se perguntando, por quê? E aí eu coloquei quando o Brasil fez aquelas medidas restritivas e quando começou a vacinação para o alto risco, né? E aconteceu exatamente essa queda. Será que foi a medida restritiva? Não tenho dúvida que ela ajudou. Será que a vacinação ajudou? Não sei falar para vocês, porque era muito no começo. Mas certamente o conjunto de coisas, as notícias para as grávidas, para elas que elas estavam morrendo mais, isso ajudou demais, tá? E olha que interessante se a gente vê casos de óbitos, tá? De óbitos no Brasil, população geral, e casos de Covid, na população geral, e casos de óbitos na população geral. Veja o descolamento do número de casos para casos de óbito, ou seja, isso aqui, inevitavelmente, é vacina, tá? Não tenho muita dúvida que seja vacina esse dado, tá bom? É bacana da gente ver isso, é número real, tá? Vida real, hoje, e eu acho que a gente tem que estimular a vacinação nas pacientes, tá? Eu acho que é isso. Eu acho isso extremamente pertinente, sabe, Alan, que eu particularmente não vejo nenhuma luz no fim do túnel que não seja a vacinação. E cada estado, cada cidade, cada município tem que realmente brigar, lutar para que isso seja viável, para que isso seja possível, né? Já existem vários locais que são, por exemplo, no meu estado, foi uma ordem judicial em que foi liberado tanto para pacientes com comorbidades como sem comorbidades. Então, as grades estão sendo beneficiadas aqui, e cada local tem uma característica, né? Mas acho que o importante é a gente ter a consciência da importância da vacinação. Não vejo outra saída, e a gente vê, como o Alan bem mostrou aí, o índice aumentando, o índice de mortalidade. Veja a comparação de 2020 para 2021, mais do que dobrou, né? O índice de mortalidade materna. Então, acho isso muito importante. A gente tem que realmente, não sei como é que está aí com vocês em Tocantins, Fabiana, essa situação da vacinação está sendo feita só para quem tem comorbidade ou não? As pacientes estão tendo esse direito de fazer? Aqui em Gurupi, até onde eu sei, a princípio para as pacientes com comorbidades. Mas, assim, eu não faço parte da atenção básica, então não sei se teve alguma mudança nessa semana. Tá, eu acho que tem uma coisa legal para você levar, Fabiana, até para você discutir, você é uma pessoa que tem influência, tá, no grupo de óbito, né, materno. Vamos lá, a gente tem, qual que é a opinião do American College? Vacinação universal, tá? Colégio americano, vacinação universal. Colégio inglês, vacinação universal, tá? Centro de Doenças Americano, CDC, vacinação universal, tá? Alto ou baixo risco. SOGESP, vacinação universal. Febrasgo, vacinação universal. A bula do remédio, classe B, tá? A bula da vacina, classe B para as duas que podem, tá? Buscopan composto é para classe C, a gente passa todo dia, né? E a gente, sem medo, a gente passa Buscopan composto, deve ter passado essa semana, né? E a classe C na gestação. Então, acho que a gente precisa, de fato, acreditar, porque, assim, eu não tenho relato, e olha que a gente está no grupo técnico, de nenhuma grávida que tenha morrido depois da vacinação. Eu não tenho esse dado. E assim, é muito interessante, porque a Rádio Peão, ela funciona bem, né? Todo mundo acaba escutando aquele, não, mas teve um caso. Não escutei nenhum caso de mulheres que morreram após a vacinação gestantes, tá? E esses números são muito convincentes e muito trágicos, né? Assim, 44 óbitos por semana. A P1, ela é muito agressiva com gestante. Eu acho que, assim, a gente ficar falando, não, pode vacinar isso. Com gestante, a gente não pode esperar. Porque, nesse caso aqui, olha o tamanho da tragédia. Ela tem 3 filhos.
uma família foi destruída e 3 crianças ficaram sem mãe. Isso é insubstituível. O óbito materno é muito diferente de um óbito de uma pessoa de 80, 90 anos, com todo o respeito, claro, né? Todo mundo tem a perda, tudo, mas, poxa, a pessoa de 80, 90 anos já viveu a sua vida, criou seus filhos, né? Já é realizado, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo. A gestante não, né? Ela é diferente. Não pode acontecer isso. A gente tem que vacinar, a gente tem que lutar para vacinar mesmo. E eu acho assim que o nosso papel enquanto profissionais de saúde é muito importante. A paciente leva muito em consideração. Existem um monte de gente falando mal, pessoas que não são da área de saúde, inclusive, alguns até da área de saúde, mas a maioria não. E a gente tem que mostrar realmente o risco e o benefício, né? Você mostrando a mortalidade materna, o que está acontecendo, certamente já vai atinar aquela paciente que realmente é importante. Mostrar para ela os benefícios. Às vezes elas ficam preocupadas se vai passar para o bebê alguma coisa, se vai ter algum problema. A gente sabe que não tem até hoje nenhuma relação com malformação para esse bebê por uso da vacina, então, pelo menos até hoje, não se sabe disso, não tem. Ou seja, o evento adverso, por exemplo, nessa paciente do Rio de Janeiro, que ainda está sendo avaliado se foi a vacina ou não, mas mesmo que seja, o risco de uma paciente grávida ter alguma alteração tromboembólica é muito maior do que o risco da vacina, né? E as 2 que foram liberadas no nosso país não tem nenhuma alteração importante. A Pfizer, por exemplo, foi feita nos Estados Unidos em inúmeras pacientes grávidas, até algumas inadvertidamente, e não houve nenhum problema. Então, acho que é essa fala, acho que isso é importante para que a paciente tenha consciência, que se nós, da área de saúde, não mostrarmos a importância, o benefício que isso pode ter, infelizmente, essas coisas vão continuar acontecendo. Então, as pessoas, às vezes, fazem perguntas, assim, super estranhas para a gente, com medo, entendeu? Se a reação que ela tem da doença, se vai ter febre do bebê, o bebê vai... Coisas assim que é importante que a gente esclareça, que não tem nada disso, mostrar realmente o valor. Eu acho que realmente a luz no fim do túnel para ajudar muito. Ainda está precoce para saber se esses resultados são relacionados à vacinação, sim, mas com certeza, a gente já tem alguma influência disso, aumentou bastante o número de vacinação para essas pacientes grávidas, então acho que isso é fundamental, o nosso papel enquanto profissional de saúde. Olha que legal, esses dados aqui são dados do American College e do CDC, tá? Então, eu fiz questão de deixar em inglês, para mostrar que eu não mudei nada, só tirei uma foto e coloquei aqui. Não aumenta a chance de abortamento, óbito fetal, diabetes, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, restrição de crescimento, parto prematuro, anomalia congênita, pequeno para a idade gestacional e morte neonatal. Não aumenta a chance. Se vocês quiserem tirar foto, mostrar para sua paciente, pode tirar foto. Isso é muito convincente, tá? Não aumenta risco para paciente. E aí, que é um dado muito legal, aqui é só reação local, né, isso que está dizendo, mas tem um dado que eu gosto bastante, tá, que as pacientes adoram, que a Sigrid acabou de falar, tá? Passa imunoglobulina para o bebê. Elas adoram escutar isso, é muito convincente, tá? Sim. Então, não passa a vacina, mas passa a imunoglobulina. Então, elas vão pensar, poxa, o meu bebê vai nascer protegido. Eu não sei se ele vai nascer protegido, porque a gente não sabe se a imunoglobulina que passa para o bebê tem a capacidade suficiente para proteger. Mas talvez sim. E, inclusive, passa pelo leite materno, tá? Então, acho que esse é um dado tão legal para mostrar para elas, para motivar também a que elas se vacinem e tudo. Além da segurança, né? Muito bacana, né, de se ver isso, tá bom? Eu acho que eu gosto bastante, gostei bastante desse dado, eu fiz esse slide aí recentemente, e eu mostro para minhas pacientes, tá? Eu mostro para elas e elas se convencem na hora. O negócio da imunoglobulina passar, elas adoram, tá? E elas saem daqui e vão tomar a vacina. Parece uma coisa boba, mas não é, não. Tá? Eu acho muito importante, sim. Legal, né? A SOGITO, que é a Sociedade Tocantinense de Ginecologia, fez hoje um folder que pediu para a gente poder divulgar, incentivando a vacinação.
Eu vou colocar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, Legal. só para vocês verem. Hoje, foi feito isso hoje. Não sei se está aparecendo. Agora apareceu. Agora tá. Então, isso é de que bacana. hoje. Foi... Muito legal. Então, assim, eu acredito que está sendo articulada alguma campanha, né? Vamos falar assim. Que bacana, que bacana. Isso é muito legal. E cabe a gente também pressionar, né? Tanto em rede social, gente, as redes sociais são importantes, né? Eu acho que é nosso papel, sim, atuar nas redes sociais pressionando, né? Marca um, marca outro, que é importante, né? Eu acho que isso acaba pressionando, né? A todo mundo a tomar as decisões pela vacinação. E é a única solução que eu consigo enxergar aqui. Eu também. Né? Acho que uma coisa que, só para voltar a uma coisa de conduta, acho que uma coisa que a Sigrid falou em relação ao corticoide é muito importante, né? E eu vou chamar a atenção para os obstetras que estão na live, que é assim, o corticoide, que é para ser dado após o 7º dia, ele pode ser dado, por exemplo, a dexametasona para maturação pulmonar. Vamos pensar que é um feto com 32 semanas, 31 semanas e meia, e a gestante, ela está com Covid. E você decide que ela está no 7º, 8º dia, que vai dar corticoide. Você pode entrar com dexametasona, 6 miligramas de 12 em 12 horas por 48 horas. E depois você continua com o corticoide endovenoso, por exemplo, com a metilprednisolona. E por que não continuar com a dexametasona? E aí, mais uma vez, eu como fetólogo tenho que falar uma coisa, tá? A Dexa, ela é dada para maturação pulmonar, assim como a beta, porque ela passa a barreira placentária de maneira muito intensa. E ela vai gerar uma maturação pulmonar. Já a metilprednisolona não passa a barreira placentária. E a gente sabe que excesso de corticoide fetal aumenta a chance de microcefalia, inclusive, tá? Reduz o tamanho do perímetro cefálico, tem problemas de degradação neuronal, assim como a ivermectina, assim como, né, várias outras medicações, e então a gente precisa tomar cuidado com o excesso de corticoide. O professor Jerry Visser, que ele é o holandês, muito maluco, ele parece um cientista louco, assim, cabelo tudo em pé, mas ele é genial, tá? Ele costuma dizer que o corticoide é um veneno com ótimo efeito colateral, e que quem não der esse veneno para a grávida, que o bebê vai nascer prematuro, está cometendo um crime, né? Mas é o que ele fala, a longo prazo pode ser um veneno para o feto. Então, vamos tomar cuidado só, eu acho que é legal essa questão da gente manusear bem o corticoide. Se for no prazo, começar com o corticoide para maturação pulmonar e depois transformar em metilprednisolona ao invés de dexametasona ou betametasona, tá bom? Acho que é uma observação bem legal, essa prática, né? Complementando, inclusive, isso com relação à betametasona, a gente sabe que, como o Alan falou, ele passa a barreira placentária, mas ela não tem uma ação anti-inflamatória importante pulmonar, no caso da mãe, né? É uma opção, sim, pode ser feita, mas a gente tem que lembrar isso também. Acho que estamos no limite, né, Alan? Não sei se acho que não tem nenhuma pergunta. Não vi aqui nenhuma pergunta. Muito bom. Bom, eu queria agradecer, então, a presença de todo mundo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma alegria toda semana estar junto com um grupo aí de médicos, pessoas interessadas. Parabenizar a Fabiana pelo esforço, pela apresentação, organização do caso, sei como é difícil. E agradecer a minha amiga Sigrid, né, pelo companheirismo aí, né, de sempre, tá bom? Quiser, Sigrid. Obrigada, Alan. Gostaria também de agradecer a todos os presentes, agradecer ao pessoal do Ministério da Saúde, agradecer a Karen, Fabiana, obrigada pela apresentação, muito bem descrita a tua apresentação, de bastante interesse e de uma rapidez para a gente, que é muito importante. Você foi mandado ontem o caso clínico de manhã. Isso é maravilhoso, porque a gente tem condição de olhar o caso clínico de maneira mais adequada e tudo mais. Então, obrigada da presença de todos vocês. Obrigada, Alan, pela sua companhia. É sempre um prazer muito grande. Você é 10. E obrigado a todos pela presença, por essa hora que a gente passou aqui. Com certeza foi proveitoso demais para todos nós. Fabiana, você quer falar alguma coisa?
Só agradecer a oportunidade mesmo, acho interessante esse tipo de discussão. Espero, né, que a gente consiga, com essas discussões, evitar óbitos como esse. Legal. Obrigado a todos aí, viu? Tchau, Obrigada, gente. gente. Até a próxima.